Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Papo Humano. Hoje estamos aqui novamente, eu, Cíntia Almeida, Carol Teles e Valéria Braz, para mais um bate-papo consciente. E você que é novo por aqui, se inscreva, curta a nossa página, nossos vídeos, que assim conseguimos atingir e ajudar mais pessoas, que esse é o objetivo do nosso canal. E ativem também o sininho, assim toda vez que tem um vídeo novo, você será avisado. Nós postamos vários vídeos semanais. E hoje o nosso papo é por que que mentimos para nós? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes mentimos para fugirmos de certas situações, para nos enganarmos mesmo de coisas que não queremos enxergar. Então, hoje, nesse bate-papo, a gente vai tentar ajudá-los a ver isso e como solucionar esse problema. Meninas, é com vocês. Bem, pessoal, a gente hoje então vai falar do auto-engano, que é a arte de mentir para si mesmo. Na verdade, o auto-engano ele é um mecanismo de defesa. Ele envolve uma distorção da realidade. É quase uma negação da realidade. Então, a gente vai entender hoje o que, que acontece com a gente para fazer essa distorção da realidade, para não querer entrar nesse lugar de entrar em contato com certas emoções que às vezes a gente não gosta de sentir. Então a gente acaba criando inverdades, né? Mentindo para nós mesmos para nos proteger. Essa é a função do auto-engano. E a gente acaba fazendo isso não é uma maneira de uma maneira inconsciente. A gente não consegue mentir para a gente conscientemente. Isso a gente faz muito inconscientemente. Então, esse auto-engano, quando ele acontece de uma maneira mais pontual, a gente consegue passar pelas situações de uma forma mais leve, mas quando isso se torna um hábito, onde a gente começa a distorcer a realidade, a gente traz isso muito para a gente acaba entrando numa ilusão muito grande, acaba evitando entrar em contato com aquelas situações que nos incomodam. Então, é um mecanismo de fuga, muitas vezes, né? Valéria? Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Autoengano. Autoengano é sim, a gente mente pra gente. É inconsciente, mas a gente mente. Porque, exatamente como a Carol falou, a gente não tem domínio da nossa mente. E aí a gente acaba criando situações para nos convencer de que o que a gente está fazendo é certo, né? Então, por exemplo, a Carol disse que eu gosto de dar exemplo, eu gosto mesmo. Minha cabeça funciona com exemplo. Então, vamos lá. Digamos que eu estou num trabalho. Todo mundo está me criticando. Meu trabalho não está bom, meu chefe briga comigo, mas eu não quero olhar, eu não quero me sentir uma incompetente, certo? Ninguém quer. O que que a gente faz? Ah, tem um complô contra a minha pessoa. Todo mundo está falando para o chefe que eu faço errado, mas na verdade não sou eu, é o outro. Esse é uma forma de auto-engano. Para vocês entenderem, esse auto-engano não é algo que eu quero. Ah, ó, eu vou falar isso porque eu sou uma pessoa ruim, eu vou dizer que não. É porque eu não quero olhar a minha, o meu erro, que eu não tenho competência para fazer aquele serviço. Isso é exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Então, se eu não tenho competência, eu não quero olhar, o que que eu vou fazer? Onde o auto-engano, que a Carol diz que é quando se torna uma coisa constante, se torna ruim. Como eu não quero olhar, e aí eu não vou melhorar, porque eu não vou olhar. Não, eu sou a certinha, é alguém que está dizendo que eu estou errada. O que que eu vou passar a fazer? Eu vou começar a criar cada vez mais mentiras para mim mesmo, para me convencer de que realmente é aquilo. Aonde eu vou chegar? Eu vou chegar num momento em que eu já nem sei mais quem eu sou. Eu saio da minha essência. Eu não olho para aquilo que vai me transformar numa pessoa melhor, porque eu não quero olhar.
Então, o auto-engano, ele vem com essa camada de proteção para eu não olhar o que me incomoda. Tudo bem, num primeiro momento é até importante para a gente não entrar em delírios e insatisfações. Mas se ele se torna constante e eu não olho por que que eu estou dando tanta desculpa, eu acabo entrando nesse fluxo muito ruim, muito pesado. Então, é importante a gente olhar as nossas crenças, valores e tudo mais, para a gente não ficar entrando nesse auto-engano. E são várias formas, tá? Eu acho que a gente vai conversando e vai trazendo essas outras formas. O que tu acha disso, Cíntia? Eu concordo, porque a gente está muito acostumado a viver nesse tipo de situações, né? Às vezes, mesmo ouvindo dos assistidos, e a nossa vida mesmo, né? Tem situações que a gente prefere não enxergar, finge que está tudo bem, numa situações que a gente sabe que tem que mudar de direção totalmente, né? Ir para um outro caminho. E eu costumo até brincar, às vezes, né, com os assistidos e com familiares, e às vezes comigo mesmo, quando a gente já tem aquele clique que, né, que percebe, olha, tá vendo que não é bem por aí, a gente às vezes cria um maravilhoso mundo, né, que é só nosso. Então parece que tá tudo bem, tá tudo daquele jeito, porque você não quer enxergar as coisas na realidade como elas são, né? Então é mais fácil a gente mentir, né? Em qualquer situação da vida, né? O emprego não tá bom, ah, não, mas tá, imagina, olha só, tudo que tem de bom Outro tipo de aqui, tudo que auto-engano. tem, se alguma desculpas, né? Para continuar ali. Numa relação, a mesma coisa, né? A gente sabe que não tá bom, mas queria, não, mas essa pessoa vai melhorar, não, mas olha isso aqui, olha isso aqui. E a vida fica naquele quadradinho ali, né? Fechadinho, e a gente não consegue enxergar essas coisas que estão fora, né? A gente precisa tomar muito cuidado de não ficar nesse mundinho fechado e achar que está tudo bem, né? A gente precisa aprender a olhar para isso. E isso é difícil, só com muito trabalho, muita terapia, né? Como a gente sempre tem falado, mas a gente precisa aprender a se conhecer, né? Parar de querer se encaixar no mundo, né, que é imposto para a gente, que a sociedade impõe, que o emprego impõe, que a família impõe, né? A gente precisa aprender a ser mais natural, mas é muito difícil, né? Porque uma vez que a gente entra nesse mundo do auto-engano, a realidade muda, né? A realidade fica essa irrealidade que para a gente passa a ser o real, o que é a verdade, né? Então, é complicado, mas simples ao mesmo tempo. A gente precisa enxergar, né, Carol, Valéria? Tem várias maneiras, né, da gente poder fazer isso. Vamos tentar dar uma dica para eles aí, para ver se as pessoas começam a se perceber dessa maneira, né? E assim vão se melhorando e se autoconhecendo. É porque quando a gente já até falou sobre o ego aqui, numa outra gravação, no outro vídeo, e é justamente o nosso ego nos protegendo de sentir aquilo que a gente não quer sentir, que é ruim. É o entrar em contato com sensações e emoções de culpa, de tristeza, de vergonha, de arrependimento. Isso tudo faz com que a gente queira sair pela tangente. Então, qual seria esse mecanismo? Eu vou mentir para mim mesmo. Eu vou criar uma ilusão de que está tudo bem, como a Cíntia falou, o exemplo que a Valéria falou no ambiente profissional. Um outro exemplo que a gente pode trazer são aquelas pessoas que colocam a culpa de tudo que acontece com elas no externo, né? No outro. O outro tem culpa, elas não têm culpa de nada, porque têm dificuldade de se enxergar como são. Então, querem passar uma imagem de que são muito boas, né, maravilhosas e perfeitas, e se eu erro, a culpa é do outro. A culpa não é minha, só errei porque o outro É. fez algo que me levou a cometer esse ato, né? Então, isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Isso vai nos criando essa ilusão, né? Essa falsa ilusão de que a gente precisa dessas pequenas mentiras para a gente viver o nosso dia a dia. E justamente essa falta é uma falta de habilidade nossa de entrar em contato com as nossas emoções.
né? De encarar aquilo que somos, né? Fala, Uma coisa Valéria. que eu acho legal a gente trazer é que o auto-engano, ele é inconsciente, gente. A gente faz o tempo inteiro. A gente faz, a gente vive, porque a gente tem a nossa mente ou o nosso ego, ele faz com que a gente realmente queira se proteger de coisas que a gente não está com vontade de encarar naquele momento. Pode ser só um momento, então o meu auto-engano é naquele momento e depois eu olho. Mas, na grande maioria das vezes, ele se torna um exercício que vicia. Porque o que que acontece? Eu me engano, eu lido bem com aquela situação. Só que a realidade é outra. E aí, para continuar me sentindo bem, eu continuo me enganando, eu continuo criando cada vez mais estruturas mentirosas para mim mesmo. Como a Cíntia falou, eu crio um universo paralelo. Eu passo a viver num universo paralelo, eu não estou no meu mundo real físico da Terra que a gente vive. Então, eu não olho as coisas que estão lá e elas continuam lá. E esse universo paralelo vai me levando a cada vez mais sair da minha essência, ou seja, passar a não entender quem eu sou para o mundo. E aí, vou falar um pouquinho energeticamente falando agora. Se eu estou vibrando algo para mim mesmo como uma mentira, eu estou trazendo para mim, estou me colocando no universo paralelo e eu estou vibrando essa sensação de mentira. A gente já falou numa live anterior sobre a frequência que nos conecta. Então, quem que eu vou atrair? Lá, quem não viu, vai lá na nossa live de frequência para ver que os iguais se atraem. Se eu continuo durante muito tempo mentindo para mim, eu vou atrair pessoas que vão mentir para mim. E aí eu vou entrar de novo numa outra sensação de dor, e aí eu vou cair de novo nas mentiras para sair daquela sensação. Vai chegar um momento que minha vida não flui. Eu não consigo um emprego, eu não consigo dinheiro, eu não consigo viver, tudo ao meu redor está ruim. É a minha falta de vontade ou minha autodefesa de não querer olhar para aquilo que é necessário olhar. Isso se torna um vício. E como todo vício, é muito difícil sair dele. Por isso, nesse caso específico, primeiro passo, procure um profissional capacitado para te trazer uma nova visão e te fazer entender esse mecanismo que você está criando. Não é uma coisa fácil. Eu só vou falar aqui eu peguei assim as que mais causam auto-enganos para nós, tá? Que eu entendi dentro do processo que a gente trabalha de terapia, principalmente eu no consultório. Medo da verdade, né? Eu tenho tanto medo, por exemplo, num relacionamento, de entender que o outro não gosta mais de mim, que eu começo a criar um monte de história. Não, ele tá cheio de problema, ele só não consegue me enxergar, ele só não consegue me ver. Isso é um auto-engano. Se a pessoa tá te deixando claro que não gosta, é porque ela não gosta, né? E a gente não quer ver isso. Então eu crio esse auto-engano. O outro é autoaceitação e autoestima, que a Carol falou. Para eu manter aquilo que eu criei sobre mim, por exemplo, digamos que eu sou um CDF no colégio. Me pus nessa posição de CDF. Estudo, 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 estudo. Aí eu vou fazer o vestibular. Não passo. Para manter minha autoestima, eu me engano que afinal aquilo não era mesmo o que eu queria. Ah, eu não fui muito afim, porque aquilo não era o que eu queria. Então eu me enganei, né? Quer dizer, eu não estudei o suficiente ou eu me vi demais. Que entra num outro auto-engano também, mas me vi demais para manter essa estrutura, eu diminuo o que eu queria para me manter na autoaceitação e na autoestima. O outro é o desejo de se encaixar. Eu vivenciei isso. Então, você chega num grupo onde os valores e crenças desse grupo não batem com o seu. Aí, você está sozinho. Você tem que se encaixar, porque senão você vai ficar sozinho. E ninguém quer ficar sozinho. O que que a gente começa a fazer? E eu fiz isso. Eu comecei a criar modificações nas minhas crenças, nos meus valores, para me encaixar naquele grupo. Porque senão eu não me encaixava. Eu estava me enganando. Eu não estava, aquele grupo não é para mim. Aquele grupo não me cabe porque não tem os mesmos valores. Eu deixei de ser quem eu era. E aí tive que ir processo de terapia para saber por que que eu estava tão ruim, por que que eu estava tão para baixo, por que que tudo era tão infeliz para mim, por que que eu não conseguia ser feliz. Porque eu usei esse auto-engano do encaixe. Outro é a ilusão do controle.
A gente tem tanta ideia que a gente controla as coisas que sair do controle nos coloca no auto-engano. Por exemplo, quando eu estou com uma vida ruim, bem ruim, nada está fluindo, nada está acontecendo. Aí vem alguém assim, pô, olha, dá uma olhadinha nisso. Não, fica tranquilo, tá tudo sob controle. Eu já vi isso, eu já vi aquilo, só tá faltando eu receber as respostas. Então, sabe, a minha necessidade de controle é tão grande que eu me coloco no auto-engano de que eu estou controlando alguma coisa. Minha vida tá uma lástima, não tem nada acontecendo, mas eu estou no controle. Então, vocês conseguem perceber o quanto isso pode interferir no fluxo natural da nossa vida, esse auto-engano que nós fazemos cotidianamente? Vamos ver agora, então, como é que a gente pode sair disso? Cíntia, Carol? Só complementando o que a Valéria falou, esse auto-engano, né, essa coisa de viver na mentira, falando energeticamente, frequencialmente, é tão sério que a nossa vida e tudo ao nosso redor fica uma mentira mesmo, né? As pessoas ao nosso redor tentam até, às vezes, dar golpes na gente, financeiros mesmo, né? De coisas falsas, vem para o mundo físico até, né? Porque a sua frequência está tão ali com essa coisa do auto-engano, 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 que eu permito ser enganada, né? Com as pessoas de fora também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de conseguir perceber essas pequenas nuances, né? Para a gente mudar essa frequência e enxergar. É difícil, é doloroso. Só antes de a gente dar umas dicas, né, para tentar ajudar vocês, uma coisa interessante que falando até sobre o cérebro, né, com a parte da mentira, tem uma parte do cérebro que ele sabe que a gente está mentindo, né? Por mais que a gente inconscientemente né, não saiba, o cérebro sabe, né? Ele é dividido em várias partes, e uma das partes do nosso cérebro, que é o lobo temporal, por exemplo, que chama lobo temporal, ele é o responsável ali por recuperar essas memórias, né? De toda hora ter que correr atrás dessas memórias que foram criadas. Então, para o nosso corpo, para o nosso cérebro, é muito mais desgastante. A gente demanda muito mais energia tendo que fazer isso, vivendo nesse auto-engano, porque não é uma coisa natural, né? Não é aquela coisa real que você vive ali o dia a dia, é a realidade. Você criou uma realidade, então o cérebro tem que ir buscando essa realidade por mais inconsciente que a gente faça, mas para o nosso cérebro é um trabalho a mais, dele ter que buscar essa realidade. Então, quando a gente vive a nossa verdade, até o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira mais tranquila, se é assim que podemos dizer, né? Porque ele não precisa ficar ali buscando as mentiras inventadas, vividas, né? Ele vive o natural, o que é real. Carol? Tem uma frase do Alexander Pope que fala, ó, quem diz uma mentira não sabe a árdua tarefa que assumiu, Exato. porque será obrigado a inventar 20 mentiras a mais para sustentar a certeza da primeira. Exatamente. Então, é isso, é o que a Cíntia está falando do nosso cérebro, o trabalho do nosso cérebro para sustentar tudo aquilo que a gente está criando, né? Nessa falsa ilusão. E aí, como é que a gente pode melhorar isso daí, né? Como é que pode sair desse auto-engano? Uma das coisas é ter mais consciência. O que é ter mais consciência? Trabalhar o nosso autoconhecimento, estar mais cientes de nós mesmos, daquilo que somos, para que a gente possa entrar em contato com todas as nossas partes boas e ruins e entender que a gente está num processo de crescimento, está em processo de progresso, de mudanças o tempo todo. Então, a gente tem partes que não são tão bacanas, que a gente não gosta muito, mas a gente pode trabalhar de maneira a reconhecer aquilo que sou e trabalhar para melhorar aquilo que eu posso melhorar, né? Uma outra forma é encarar a realidade nua e crua, como ela é, e parar de ficar criando ilusões, né? De ficar eh, penteando o macaco, né? Como se fala, para ficar bonitinho, porque é encarar o que é. O que acontece aqui, então vamos lidar com aquilo que a gente tem que lidar, mesmo que doa um pouco, porque lidar com essas emoções ditas mais pesadas é mais difícil para algumas pessoas. E tem muito a ver com a forma
como cada um encara a realidade da vida de cada um, né? Então, dentro do seu contexto, né? Do seu sistema. Então, encarar essa realidade, ela, mesmo que ela seja cruel, no final isso é mais acolhedor, porque você sai desse auto-engano. Você vai fazer o que precisa ser feito. Simplesmente você assume a responsabilidade da sua vida e toca a sua vida do jeito que você pode tocar, né? E uma terceira opção é fazer terapia, como a Cíntia falou. A gente precisa olhar para isso, mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Às vezes é muito difícil, até reconhecer que a gente mente para a gente. Então, quando a gente reconhece, ok, eu acho que eu estou me enganando, eu estou me iludindo, eu estou mentindo para mim mesmo, como é que eu vou fazer para tirar isso daí, para resolver essas questões? E muitas vezes, ou seja, a maioria delas, é através de um profissional que possa nos conduzir nesse caminho, que justamente é o caminho do autoconhecimento. Menina, só Eu para gostaria. a gente está agora encaminhando para o final, Valéria, complementa com as suas dicas, com a gente, para a gente Não, poder ir encaminhando para o queria final. só dizer uma coisa assim que eu tenho visto assim que eu acho muito importante. E eu tenho falado muito, eu tenho uma paciente que ela tem muito auto-engano e eu falo para ela assim: trabalha com a sua verdade, porque a sua verdade vai fazer com que o outro mostre a verdade dele. Então, quanto mais a gente tiver na nossa verdade, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente tem vontade de fazer, e olhar aquilo que a gente está vivenciando de uma forma mais objetiva, a gente traz a nossa verdade, a nossa essência. Quando a gente se auto-engana, nós estamos saindo da nossa essência. Então, procurem viver a verdade, a minha verdade. Ah, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Usa a sua verdade. Vai lá e diz: ó, eu acho que você está fazendo assim, assim, assim. A sua verdade vai trazer a verdade dele. E aí a gente não precisa se auto-enganar, né? Então, quanto mais eu trabalhar a minha verdade, mais verdade eu trago do outro para mim, e aí eu tomo as minhas decisões. E principalmente, gente, não se culpem porque é inconsciente. Vem de todo um processo de crenças, de traumas, de coisas que a gente traz e muitas vezes não tem consciência. Nessa questão do auto-engano, eu digo para vocês, se alguém está se sentindo sem a vida fluir, sem as coisas sentirem, sentindo que eu tento e nada vai, procurem ajuda profissional, nós, de preferência. Mas procurem, porque o auto-engano é inconsciente. Você às vezes não tem noção do que você está fazendo. Então, é o olhar de um profissional, nós, que vai conseguir te fazer você enxergar aonde estão os teus mecanismos, certo? Então, por favor, nesse quesito, olhem, porque é muito importante, porque o auto-engano se transforma num vício, o vício é muito difícil de sair. Esse é o meu recadinho. Carol, tem mais alguma coisa para alguma dica? Não, a Valéria já fechou, já É, concluiu que só para complementar o que, que nós dissemos e que a Valéria acabou de falar também, tirem, né, esse auto-engano, porque é muito comum até pela sociedade, de que eu não preciso fazer terapia, né? Eu estou bem. Isso é auto-enganar mesmo, né? Porque a gente sabe, como a Valéria comentou, a vida não está fluindo, as coisas não estão andando, né? Tudo parece que dá errado, tem alguma coisa ali te indicando, ou várias coisas te indicando que não está bem, mas não preciso de terapia porque eu estou bem, eu não preciso disso, isso não é para mim. A terapia é o contrário, né? Se todo mundo pudesse fazer, a vida de todo mundo fluiria muito mais fácil, né? Porque com a terapia a gente consegue se conhecer. E assim como foi dito aqui, a gente se conhecendo, a gente também consegue conhecer e enxergar mais o outro, né? E tudo vira um fluxo. Então, não tenham vergonha, não tenham medo de ir para a terapia, porque isso é um autocuidado, né? Olhar para dentro, para começar de dentro para fora, e assim a vida vai fluindo muito mais fácil.
E só para terminar aqui, parafraseando uma frase super famosa, né, do Renato Russo, que ele diz na música, né, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, vamos tentar agora enxergar a nossa realidade. A gente tentou aqui com esse vídeo ajudar, dando umas pequenas dicas, né? Porque, como foi dito aqui, é inconsciente, né? A gente não faz por mal, não faz consciente esse auto-engano, né? É uma autodefesa mesmo, é para se proteger. Então, por hoje fica aqui a nossa dica. Se você gostou, indique esse vídeo para mais pessoas. O nosso intuito, como foi dito no começo, é sempre ajudá-los. Assista ao nosso canal, indiquem para mais pessoas, ativem o sininho para vocês ficarem sabendo quando a gente tem vídeo novo. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem lá no canal, pessoal. A gente vai ter prazer em responder, em tentar tirar as dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai procurar. Nós também estamos aqui aprendendo todos os dias. Então, por hoje é isso aqui. Espero realmente que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês. E a gente espera então vocês no nosso próximo vídeo. Carol, Valéria, muito obrigado mais uma vez pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. Ativem o sininho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. meninas. Obrigada.